O mercado editorial brasileiro possui diversos livros com indicações de dietas para prevenir e até para ajudar na cura do câncer. Isso porque a alimentação é tida como responsável por aproximadamente 20% dos casos de câncer. Mas não é só no Brasil que esses livros chegam em grande quantidade ao mercado. Na França, um livro chamado A Verdadeira Dieta Anti-Câncer, de autoria do médico David Kayat, virou um best-seller. O livro chegou ao mercado causando polêmicas, como a inclusão do salmão na lista de peixes cancerígenos. Sobre alimentação para prevenir e dieta para quem tem câncer, conversamos agora com a nutricionista Lia Buschinelli, do Instituto Paulista de Cancerologia. Lia, muito obrigado por vir pessoalmente conversar com os internautas do Terra. Obrigada. Lia, começando então por essa questão dos peixes elencada por esse médico francês. Na lista dele são 5 peixes considerados cancerígenos. Temos o salmão, o atum vermelho, o sique, o halibut e o espada. E de acordo com ele, esses peixes contêm grandes concentrações de metais pesados, como o arsênio, o chumbo, o mercúrio e o cádmio. Como é que fica diante disso aquele consumidor que consome peixe interessado no ômega 3 que ele contém? Realmente existe um problema de contaminação por metais pesados nesses peixes, mas a gente tem que ver qual é a procedência dele. Então, normalmente, no Brasil, nós consumimos peixes de cativeiro. Então, no cativeiro, o criador ele tem condições de controlar isso. Então, a água onde os peixes ficam não está contaminada. Portanto, nós não temos esse risco. Esse risco ele é muito maior em peixes que vivem na natureza em locais contaminados, né? No caso do mercúrio, onde há extração de ouro, de minerais, sim, existe esse problema, mas eu acredito que no Brasil a gente não precisa se preocupar com isso ainda. O consumidor brasileiro pode ficar mais tranquilo, então. Com certeza. Agora, ainda sobre os mitos, esse médico francês afirma que os vegetarianos e os que consomem carne correm o mesmo risco de contrair câncer de cólon. Sobre o consumo da carne, ao que o consumidor deve estar atento? Bom, a carne em excesso, ela pode sim causar o câncer de intestino nas pessoas que têm essa propensão genética. Então, o que é o maior cuidado que a gente tem que ter é na hora de preparar essa carne. Então, o problema da carne não é só a carne em si, mas principalmente a carne feita na forma de churrasco, que muita gente consome. Mas o problema é o carvão aquecido, ele libera uma fumaça que entra em contato com a carne que está em cima da grelha, e isso, se a carne ficar exposta ali por muito tempo, ela vai formando uma substância cancerígena em volta. Então, pessoas que consomem esse tipo de carne com muita frequência, por exemplo, vão almoçar todos os dias num restaurante e todos os dias pegam um pedaço de grelhado ou de um bife que seja feito dessa forma, ela tem um risco maior, sim. Então, aquela carne que a pessoa encontra num restaurante ou que faz em casa, que tem uma crosta preta, deve ser evitada. Aquela carne bem passada é mais ou menos aquilo. Mas se a gente consumir isso uma vez por mês, por exemplo, um churrasco uma vez no mês, isso não vai ser prejudicial. O problema é ser uma coisa frequente, né, constante. Isso, e o que seria ideal, então, Lia? Uma carne ao ponto ou uma carne mal passada? Aí a gente tem que dosar, né? O risco da carne mal passada é uma contaminação, porque por ela estar mal passada, se ela estiver contaminada, você pode ter uma intoxicação alimentar. Então é outro problema. Talvez ao ponto ou bem passado, mas não tão bem passado assim. Um meio termo. Um meio termo, exatamente. E a pessoa deve revezar na dieta dela, no dia a dia, peixe com carne vermelha? Sim, a gente recomenda que uma pessoa, tanto as pessoas que já têm o câncer, quanto as pessoas que não têm, elas devem consumir no máximo 500 gramas de carne vermelha por semana, o que daria mais ou menos 3 vezes na semana um pedaço de carne ou uma carne moída, enfim, não mais do que isso. E aí completar com carnes brancas, frango ou peixe. Esse pedaço na refeição seria de qual tamanho? É aquele bife médio, né? Então a gente costuma usar a palma da mão como um referencial. Uma porção boa de carne é um bife do tamanho da palma da mão, que é bem pequeno. A maioria das pessoas come o dobro ou até mais, ou mistura vários tipos de carne numa mesma refeição, o que não é o ideal. O ideal é escolher um pedaço pequeno, suficiente, né? E no dia que ela for comer o peixe, ela pode comer qualquer peixe ou tem também algo que ela deve estar atenta em relação à espécie de peixe? Não,
Não, a gente não costuma recomendar um tipo específico, né? Realmente, o salmão e o atum, eles são mais ricos em ômega 3, que é um tipo de gordura que é muito boa, inclusive para o câncer. Mas no dia a dia é o que ela conseguir consumir, o que for mais fácil para ela comprar. Agora, Lia, nessas dietas anti-câncer que a gente ouve falar, a fruta do momento é a romã, que ela teria alta capacidade antioxidante, capaz de frear, inclusive, a multiplicação de células cancerígenas e retardar até recaídas. Aqui no Brasil, a gente não está tão acostumado com o consumo dessa fruta, né? Mas a gente já sabia disso por aqui? A romã, ela realmente, nos últimos tempos, está surgindo aí como uma fruta do momento para o câncer pelo alto teor de antioxidante que ela tem. Mas no Brasil é muito difícil de encontrar, é uma fruta cara. Então a gente costuma substituir por outras frutas brasileiras que são de muito mais fácil acesso e que vão ter a mesma quantidade de antioxidante que a romã. Por exemplo? Por exemplo, morango, todas as frutas vermelhas de uma maneira geral, mas o morango no Brasil é uma fruta vermelha bastante acessível. Mas, por exemplo, também framboesa, o mirtilo ou blueberry também são frutas vermelhas não tão acessíveis, mas as próprias frutas que a gente tem, por exemplo, laranja, é muito rica em vitamina C, a goiaba, a banana, então não precisa ser nenhuma fruta especial, né? A gente costuma recomendar consumo de frutas, de um grupo de alimentos e não de uma fruta específica. Entendi. Agora, quando você cita as frutas vermelhas, por que elas são um diferencial? Porque o teor de antioxidantes é maior, né? Outro exemplo também é a uva, né? Então, a gente vê que a concentração de antioxidantes é maior nessas frutas, mas, na falta delas, temos outras opções.